Um golpe qualquer na cara. Os dentes caíram quando ainda era viva. Temos a certeza que foi mumificada? O trauma é por demais evidente neste indivíduo. Enormes danos na zona da caixa torácica. Terá sido uma luta interna ou pessoas vindas de fora? Houve alguém que cuidou desta pessoa. O que precisamos é de provas científicas. Investigando múmias. Um caso extraordinário. Múmias. Restos mortais humanos congelados no tempo. Estes corpos, preservados através de meios naturais ou artificiais, têm sido encontrados por todo o globo. Cada uma destas frágeis estruturas é uma janela para um passado perdido, o mundo distante onde outrora viveu o seu dono. Num canto escondido do armazém de um museu de Londres, encontra-se uma antiga múmia peruana que há quase 100 anos praticamente não vê a luz do dia. A maior parte das múmias do antigo Peru foram colocadas numa posição fetal ou deitadas. Mas por qualquer razão misteriosa, esta múmia peruana parece ter sido enterrada numa posição invulgar com as pernas cruzadas. Este é apenas um dos enigmas que a equipa de investigação de múmias enfrenta. A sua investigadora principal é a doutora Joanne Fletcher, uma egiptóloga que examina corpos mumificados em todo o mundo. Olhem só para as penas. À primeira vista, isto assemelha-se mais a um esqueleto do que uma múmia, mas estes ossos antigos estão na realidade cobertos com os restos de tecidos moles. Originalmente, esta múmia terá sido provavelmente embrulhada com várias camadas de têxteis preciosos, formando aquilo que é conhecido como mortalha de múmia. Tem um detalhe superficial fantástico. Está bastante danificada, mas tem pormenores lindíssimos no ornamento da cabeça e na tanga. Torna-se claro, desde o início, que esta múmia tem uma história fascinante para contar. A curadora do museu, Emma Duggan, espera que Joanne possa ajudar a desvendá-la. Devo dizer que este indivíduo tem um aspecto extraordinário. Sabemos se é homem ou mulher? Infelizmente, não sabemos. Sabemos qual é a sua cultura, de que parte do mundo é originária? Temos registros que dizem ser da América do Sul, possivelmente do Peru. Certo. E temos alguma ideia da data? É um intervalo bastante amplo, entre o ano 800 e 1400 depois de Cristo. Ou seja, não há data precisa. Nada muito preciso. Existe alguma ideia de quando chegou ao país? Não sabemos. Foi obtida em nome do Wellcome Trust de Henry Wellcome. Mas não sabemos exatamente quem a recolheu. Não temos quaisquer registros, o que é uma pena. Esta múmia extraordinária pertence à coleção centenária do filantropo Henry Wellcome, fundador do Wellcome Trust. A primeira coisa em que reparámos foi nestes danos terríveis na zona torácica. Está praticamente esmagada num dos lados e o braço direito parece estar desprendido. E está mesmo. Sofreu danos terríveis a certa altura. O outro aspecto é este tecido. Parece uma espécie de rede de pesca, não é? O que nos pode fornecer algumas pistas. E claro, depois temos esta ligadura na cabeça, tecida de uma forma muito bonita, com restos incríveis de penas. Sim. É espantoso, não é? Penso que vou necessitar de bastante tempo para fazer uma análise visual mais aprofundada, está bem? Posso deixá-la consigo? Excelente, obrigada. O corpo usa uma banda na cabeça e aquilo que parece ser uma rede de pesca. Joanne já lhe deu o nome de pescador. A maior parte do corpo encontra-se em más condições, mas apesar dos danos visíveis, estes misteriosos restos mortais contêm os segredos de uma vida há muito perdida.
O desafio para a equipa está em desvendar esses segredos e, séculos após a morte do pescador, recontar a história da sua vida. Os membros da equipa de investigação de múmias têm vindo a trabalhar juntos na Universidade de York desde 1999. A equipa reúne uma rara combinação de peritos. Duncan Lees é um arqueólogo forense, especializou-se em modelos de 3 dimensões utilizando o mais avançado equipamento de laser. Com uma múmia, obviamente, trata-se de uma pessoa. Pegamos nela que ainda se mantém intacta e inteira. A egiptóloga Jill Scott é também uma perita em restos mortais e trabalha como a principal investigadora de arquivos da equipa. Eu ficaria fascinada se descobrisse mais acerca das suas práticas fúnebres e talvez mesmo sobre o local onde esta pessoa foi encontrada. O Dr. Stephen Buckley é um químico arqueólogo de reputação internacional. As suas análises técnicas de mumificação colocam-no na primeira linha do seu campo. Apesar de termos amostras muito pequenas, conseguimos obter muitos dados. E quanto mais informação tivermos, mais poderemos revelar. Antes do antigo corpo peruano poder ser examinado em primeira mão, as pistas iniciais provêm das fotografias de Joanne. Existem aqui alguns pormenores extraordinários. Olhem para o tocado, por exemplo. Existem restos de tecido na cabeça, com penas embutidas. E assim que eu vi a rede, pensei logo em chinchorro. Porquê? Porque é basicamente uma espécie de cultura piscatória. Um pouco como a que existe no sul do Peru e norte do Chile, na zona fronteiriça. Os Chinchorro eram uma comunidade pesqueira pré-histórica. São conhecidos como os responsáveis pelas múmias mais antigas do mundo, mais de 2000 anos antes do que os egípcios. Em Londres, os diferentes membros da equipa começam a sua investigação ao corpo. Stephen Buckley recolhe amostras de cabelo, linho e lã, elementos cruciais para a análise química. Espera encontrar detalhes sobre a dieta, drogas, como a coca ou até venenos, assim como revelar a forma como esta pessoa foi preservada. Irá utilizar a espectrometria de massa gasocromatográfica, GCMS, uma técnica avançada de análise forense empregada pelas autoridades. Consegue identificar substâncias na forma de vestígios de elementos no cabelo ou na pele. Podemos obter grandes quantidades de informação a partir de 2 ou 3 amostras. Por isso há muito que fazer. A sua investigação meticulosa poderá ajudar a compreender o estatuto da múmia, de onde veio e talvez mesmo a causa da sua morte. O arqueólogo forense Duncan Lees é muitas vezes chamado para criar imagens de 3 dimensões perfeitas para investigações criminais e antiterroristas. Um dos aspectos com particular interesse para Duncan é a invulgar posição em que a múmia foi sepultada. Isto poderá ser a chave para a identidade do pescador. A tecnologia de medição por laser permite-lhe dar vida a coisas como esta múmia através de uma animação virtual 3D. Os dados sobre a forma exata da múmia são enviados para o computador à velocidade de 20.000 medições por segundo. Este equipamento é tão preciso que o modelo que constrói é fiel ao original, até à espessura de um cabelo humano. Está a criar um conjunto de dados altamente preciso, o que nos permite levar a múmia para o escritório se quisermos. Certos objetos são robustos e sólidos e podemos estudá-los sem lhes causarmos qualquer dano. Mas a múmia que temos aqui, tal como muitos outros restos mortais, são muito delicados. Temos de tratá-los com respeito. Duncan irá fazer muito mais do que simplesmente reproduzir o corpo num modelo digital. A imagem que está a criar irá permitir que a equipa possa reanimar a múmia virtualmente e descobrir mais sobre a sua identidade e como foi sepultada. A história sobre a forma como esta múmia veio parar a Londres poderá revelar-se crucial para a investigação. Há pouco mais de um século, Sir Henry Wellcome começou a utilizar os lucros da sua empresa farmacêutica para criar uma grande coleção de maravilhas históricas. A partir de escavações e expedições por todo o globo, Wellcome e a sua equipa recolheram centenas de milhares de objetos.
Com tantos novos artefactos a surgir todos os meses, muitos deles não foram catalogados. No seu quartel-general no centro de Londres, o Wellcome Trust tem mais de 1 milhão de objetos, muitos dos quais se encontram em exibição. Sabemos que a múmia foi comprada por 10 libras, mas não sei onde nem por quem. Sabemos muito pouco. O que temos é alguns excertos de registros. Isto é um catálogo de agosto de 1929 e pensamos que é este o registro relativo à venda de várias múmias. E o item 594 refere uma coleção de 5 múmias peruanas de 100 caixas. Com pouca informação direta obtida a partir dos registros da coleção, a equipa terá de se basear no próprio corpo para procurar pistas. Rose Jew é uma especialista de ossos que trabalhou extensivamente com restos mortais de nativos americanos e peruanos. A sua análise aprofundada do corpo deverá pelo menos ajudar a confirmar o sexo e a idade da nossa múmia. À primeira vista parece-me ser um homem, mas gostava de ter a sua opinião. O que é que acha? A primeira coisa que gostaria de referir é a existência de uma proeminência aqui na zona das sobrancelhas, na parte lateral dos olhos, das órbitas, que é lisa e compacta, mas uma fronte bem desenvolvida entre os olhos e mais acima deles. Tudo indícios de características masculinas. Há certas mulheres que as desenvolvem, mas estas estão muito bem desenvolvidas, o que me leva a inclinar mais para a possibilidade de ser um homem. Por vezes determina o sexo através da mandíbula e o queixo tende a ter uma forma quadrada nos homens e mais pontiaguda nas mulheres. E este queixo tem uma forma bastante pontiaguda. Não acha esta pessoa muito graciosa, muito delgada? É verdade, é uma das coisas que dá para reparar, que no cômputo geral trata-se de um indivíduo bastante gracioso e delicado, com ossos muito leves. No geral, o estudo da múmia sugere tratar-se de um homem, apesar do seu aspecto andrógeno. Rose Jew também poderá estimar a sua idade a partir dos ossos. Isto aqui é a clavícula, com o osso superior aqui totalmente unido. Esta parte une-se após os 25 anos, geralmente 28 e por aí fora. E este está completamente unido, o que coloca este indivíduo na casa dos 30, no mínimo. Em grande parte dos casos, os dentes são muitas vezes usados para determinar uma idade precisa, mas neste caso não poderão ajudar, pois a múmia não tem nenhum. Quando um dente cai da sua cavidade, essa cavidade preenche-se num espaço de 6 ou 8 meses com nova massa óssea. E vê-se que isso ocorreu na parte de trás, por isso estes molares já tinham caído há algum tempo. O maxilar mostra sinais de uma grave infecção. Mas aqui em cima existe um enorme abscesso, na verdade um abscesso cicatrizado, mas que chegou até ao osso e que pode libertar imensas bactérias na corrente sanguínea. Isto dá-nos o primeiro vislumbre da vida deste homem. Sofria de dores de dentes crónicas e infecções. Mas uma vez que o abscesso foi curado, torna-se claro que, apesar da infecção ter sido séria, não foi a causa de morte. A maioria dos especialistas pensa que, ao contrário dos egípcios, os peruanos preservavam os seus mortos utilizando técnicas naturais, embrulhando os corpos em tecido para permitir que eles secassem. Mas a inspeção inicial de Joanne leva a pensar que este corpo poderá muito bem ser um exemplo de uma mumificação em que foram utilizadas técnicas artificiais. Estou certa de que este indivíduo foi mumificado, porque existe um tampão colocado no ânus para impedir que os fluidos saíssem por aí, mas não por completo, porque temos sem dúvida uma grande corrosão dos tecidos moles aqui. Depois da morte, os órgãos internos decompõem-se e os líquidos resultantes contêm bactérias que apodrecem a carne. Pensa-se que todas as múmias peruanas eram mumificadas naturalmente. No cimo de uma montanha, não é? Enroladas num cobertor. Sim, onde as condições ambientais faziam o seu trabalho. A forma como esta pessoa foi mumificada precisa de ser mais analisada. E a única maneira de o fazer é através de exames científicos. Para confirmar que este corpo foi mumificado artificialmente, a equipa terá de esperar pelos resultados dos testes químicos de Stephen Buckley. Mas a partir da análise inicial, parece que este corpo atrofiado pertenceu a um homem que morreu com cerca de 30 anos.
Entretanto, Duncan Lees terminou a primeira fase da sua análise tridimensional. Utilizando a sua tecnologia de realidade virtual, ele identificou os pontos-chave das articulações dos membros e pode agora colocar o pescador de pé. Podemos ver aqui os dados obtidos pelo laser e, se correr esta animação, esticamos-lo um bocadinho É fabuloso. e temos uma altura estupenda de 1,33 m. E trouxe uma fita métrica para vos mostrar a sua altura exata. 1,33 m. Não é possível. Tão pequeno. O que nem chega aos teus ombros. E estamos a falar de uma pessoa com quantos anos? 30? 30. 30 anos, muito pequena, portanto. Com um pouco mais de 1,33 m, este homem era pequeno e compacto. A imagem física da múmia está construída, mas identificar a sua cultura será vital para compreender a sua história. O Dr. Nick Saunders é um antropólogo especialista em culturas ancestrais peruanas. Joanne espera que ele possa confirmar o seu palpite sobre a origem étnica da múmia. Preciso mesmo da sua opinião sobre isto, porque tudo o que sabemos... Esta é a múmia que lhe falei, do Wellcome Trust. E aquilo que temos é... Não sei, acha que poderá ter origem chinchorro? Não, nem pensar. Mas vamos olhar para estas fotografias. Pode ver-se pelo desenho, pela cor e pela forma como os vermelhos e pretos estão dispostos neste toucado. E nesta fotografia em particular, pode ver ali uma faixa estreita com um trabalho têxtil delicado. O detalhe e a tecelagem sofisticada do tecido pertencem definitivamente a uma cultura mais avançada do que o chinchorro. Mas qual? Estes dois aspectos apontam quase de certeza para a costa central do Peru. Zona costeira, portanto. Provavelmente uma comunidade pesqueira, mas na costa do Peru, não tendo nada a ver com o chinchorro, que se encontravam mais para sul, naquilo que é hoje o Chile. A descoberta de que a múmia não é chinchorro leva a equipa a ponderar outras opções. Temos um homem adulto, apesar de ter um aspecto absolutamente andrógeno, diga-se de passagem, mas aparentemente não pertence à cultura chinchorro. Não é chinchorro porquê? O Nick observou-a e, a partir de vários indicadores culturais, não crê que seja chinchorro. É provavelmente de uma zona mais a norte, uma cultura do centro do Peru. Talvez Chimo, talvez Chancay. É algo que temos de analisar com os testes científicos. Espero obter alguma coisa a partir do exame de GCMS. Entretanto, temos o carbono 14, o radiocarbono e a análise da sua dieta, que nos darão uma ideia da sua alimentação. Penso que poderíamos analisar um pouco mais os têxteis para tentar identificar a natureza dos tecidos em torno da cabeça e do vestuário. Com a hipótese de chinchorro posta de parte, Joanne pensa que a múmia poderá ter pertencido à civilização de Chancay. Os Chancay viveram perto do local onde se encontra hoje Lima, nos séculos XIV e XV. Esta cultura era precisamente famosa pelos seus têxteis e cerâmica. Era uma comunidade agrícola que cultivava milho, pimentos, leguminosas e batata doce, complementando a sua dieta com peixe. Mas talvez o mais importante seja o facto de eles sepultarem os seus mortos sentados juntamente com os seus pertences para que os pudessem levar para a vida após a morte. O pescador, com as suas costas direitas, os pés inclinados para fora e as pernas cruzadas de forma estranha, parece encaixar no padrão da múmia sentada, outra possível indicação da sua origem Chancay. No laboratório, Stephen prepara amostras para a datação por carbono, na esperança de que a ciência possa fornecer algumas respostas. A datação por carbono é um método de determinar a idade de objetos orgânicos com menos de 50 mil anos. Todas as formas de vida absorvem e armazenam carbono proveniente das plantas. Um processo que termina na altura da morte. O carbono 14 decai a um ritmo conhecido e, por conseguinte, a quantidade que resta numa amostra pode revelar há quanto tempo é que esse organismo morreu. Se a data atribuída pelo carbono 14 se situar entre os anos 1200 e 1500 d.C., colocará o pescador num intervalo de tempo que corresponde aos Chancay. Enquanto a equipa investiga a cultura da múmia, Joanne está empenhada em descobrir mais acerca da própria pessoa. Ela pensa que a rede em volta do seu corpo indica que ele foi um pescador. Se ele pertencia a uma comunidade costeira, poderão tê-lo sepultado com os utensílios do seu ofício, essenciais para a vida do além.
Por outro lado, o seu tocado sugere um estatuto elevado, talvez mesmo de xamã ou líder da sua comunidade. Joanne encarregou Duncan James, um especialista em trajes históricos, de recriar o bonito tocado para ver se descobrem alguma pista sobre o estatuto social da múmia. Duncan investigou as penas utilizadas no original e o resultado é impressionante. São penas de arara? Sim, estas são as penas da cauda, São lindas. que são realmente impressionantes. Então, em relação à nossa múmia, o facto de estar a usar uma coroa de penas ou um tocado com penas, o que é que nos pode indicar acerca do seu estatuto? O que é que as penas significavam para estes povos antigos? As penas são extremamente importantes, em parte porque estão relacionadas com a ideia de voo espiritual. A natureza do poder político e religioso no antigo Peru era baseada no acesso ao mundo dos espíritos e dos antepassados. E as pessoas que estavam no poder mostravam essa relação usando tocados com penas de cores vivas. E, portanto, quanto maior fosse o tocado, quanto mais penas tivesse, maior era o poder espiritual que este indivíduo detinha, que era mostrado através da iridescência das penas, quando a luz do sol incidia sobre elas, e por isso são muito importantes a nível simbólico e religioso. Então, qualquer pessoa que caçasse uma ave com cores vivas podia usar uma coisa destas. Tinham permissão para o fazer ou só certas pessoas é que o podiam usar? Apenas certas pessoas é que podiam utilizar penas com determinadas combinações. O tamanho e a elaboração também dependiam do estatuto e não nos podemos esquecer que, para os nossos padrões, isto eram objetos incrivelmente caros. Eram comercializados através de grandes distâncias do outro lado dos Andes, vindos da floresta tropical amazónica e, portanto, eram objetos que concediam um elevado estatuto. Então, o que temos na nossa múmia é um sinal do seu estatuto, o que indica que ele era um indivíduo importante na comunidade. Exatamente. Incrível. Isto é uma grande descoberta. O impressionante tocado mostra que a múmia terá exercido uma função de destaque na sua sociedade. Talvez fosse um xamã, um guerreiro ou um chefe de aldeia. Também parece eliminar a possibilidade de ele ter sido um simples pescador. Nas zonas costeiras do Peru, o mar, com todo o seu peixe, era uma fonte vital de alimento. As comunidades pescatórias terão procurado formas de se associarem ao mar. Então, talvez a rede simbolizasse apenas a comunidade pesqueira a quem o falecido pertencia. A dieta também ajuda a identificar uma cultura. Utilizando a amostra de cabelo que Stephen Buckley retirou da múmia, a equipa espera descobrir exatamente aquilo que comeu nos meses que antecederam a sua morte. O Dr. Andy Wilson irá conduzir a análise. Andy tem trabalhado em várias múmias da América do Sul e é um dos especialistas de maior renome em todo o mundo em cabelo antigo. O cabelo humano cresce cerca de 1 centímetro por mês. Desenvolvendo-se a partir da raiz, que é o crescimento mais recente, o cabelo pode mostrar o que uma pessoa comeu durante tantos meses quantos os que o cabelo tem. Andy planeia utilizar uma análise com isótopos estáveis, um teste usado muitas vezes pela polícia para detectar terroristas e traficantes de droga. O primeiro passo é saber se o cabelo é suficientemente resistente para passar pelo exame, utilizando um microscópio eletrónico de varrimento. Este aparelho altamente sensível é capaz de ampliar espécimes de cabelo como este 2000 vezes. Foca um feixe de eletrões na amostra para conseguir esta ampliação extraordinária. Duncan junta-se a Andy no microscópio para tentar saber se o cabelo da múmia está em condições de fornecer informação significativa. Então, no fundo, o que estamos a fazer é um teste de qualidade à amostra para ver se conseguimos obter resultados. Sim, é isso mesmo. Andy suspeita que o fragmento de cabelo é invulgarmente curto, já que terá sido atacado por insetos ao longo dos séculos. É curioso verificar que sabemos agora por que razão é que o cabelo que temos é tão curto. Foi roído enquanto esteve no armazém do museu. Isso vai limitar a informação? Significa apenas que, em vez de conseguirmos um período de tempo tão extenso quanto possível, estamos limitados a 3 centímetros, cerca de 3 meses de dados. 3 meses de informação sobre a sua alimentação poderão ser suficientes para determinar o tempo de ambiente em que a múmia viveu. Mas a amostra terá de ser minuciosamente limpa antes de poder ser submetida a um exame de isótopos estáveis. Com o objetivo de explorar a teoria de que a múmia é de Chancay,
Joanne irá utilizar o mesmo microscópio eletrónico para examinar os têxteis encontrados no cadáver peruano. Para as populações nativas sul-americanas, os têxteis podiam ser tão valiosos como o ouro. E na ausência de linguagem escrita, eles utilizavam desenhos nos tecidos para registarem informação importante. Estes tecidos preciosos podem constituir um fator crucial na determinação da cultura, mas também do papel do indivíduo na sociedade. Joanne leva a amostra de tecido a Rob Janaway, um arqueólogo forense especializado na análise de têxteis antigos. Ele irá examinar 5 pequenas tiras retiradas da parte do toucado da múmia ao microscópio eletrónico de varrimento. O exame deverá revelar mais acerca da sua origem exata. Podemos utilizar amostras muito pequenas neste microscópio eletrónico de varrimento e obter um par de milímetros de história, pois uma vez que são tão bem preservadas nestas condições secas, podemos identificar de que fibras provêm. Isso são ótimas notícias. Como pode ver aqui, temos isto ampliado umas 2.500 vezes, mas podemos ver a superfície da fibra e dá para ver que temos esta torção característica e uma estrutura em tubo que implodiu, algo típico do algodão. Então isso quer dizer que temos algodão. Sim, é claramente algodão. O facto da equipa saber que esta amostra de tecido da múmia é algodão e não lã de alpaca ou lama diz-lhe muito sobre o pescador. O algodão é um recurso das terras baixas. É um material têxtil que pode ser comercializado ao longo de grandes distâncias, mas o algodão é normalmente cultivado nos vales fluviais, enquanto a lã camelina está mais associada a um recurso das terras altas de uma altitude muito superior. O tecido do toucado da múmia mostra o início de uma tecnologia têxtil avançada. Tratava-se de uma sociedade que tinha desenvolvido técnicas de tecelagem. A prova do algodão também ajuda a limitar a zona geográfica da múmia. A zona central do Peru é atravessada por vales fluviais, onde muitas das primeiras sociedades viveram e onde o algodão ainda hoje é cultivado. E a singular combinação de motivos decorativos, juntamente com as cores castanhas, amarelas, vermelhas e brancas, apontam para a mesma direção uma comunidade costeira do século XV, famosa pelos seus textos impressionantes, a civilização Chancay. Mas será que a informação alimentar obtida pelo Dr. Andy Wilson através da análise de isótopos estáveis irá confirmar a teoria de Chancay? O processo envolve o cálculo da proporção entre carbono e azoto existente na amostra de cabelo. Uma grande quantidade de azoto indicaria uma dieta rica em proteínas, enquanto o carbono apontaria para uma à base de cereais. A primeira fase é limpar a amostra com solventes orgânicos para remover quaisquer contaminantes. Em seguida, a amostra é congelada e seca para finalmente ser examinada por um espectrómetro de massa de razão isotópica. Aqui, os gases de azoto e carbono são separados da amostra e medidos utilizando cromatografia de gás, um processo que leva muitas horas até estar terminado. O passo seguinte na análise física da múmia é observar o seu esqueleto utilizando o raio-x. Uma vez que a múmia é demasiado frágil para levar para um hospital, a equipa não tem outra escolha senão trazer um aparelho portátil para examiná-la no local. Estas imagens múltiplas de raio-x ao corpo permitirão à equipa ter acesso ao interior oculto da múmia. Para além de destacar os danos nos ossos, os resultados podem indicar sinais de doença e, possivelmente, a causa da morte. Stand clear, please. A primeira coisa que o exame raio-x revela é uma vareta de ferro no interior da múmia, mas por incrível que pareça, isso não nos diz nada. Foi certamente inserida por um curador de museu no início do século passado para manter o corpo unido. Duncan regressa ao laboratório de Andy Wilson, onde espera vir a saber se a informação dietética revelada pelos testes de isótopos estáveis se ajusta à história que a equipa está a construir sobre um homem Chancay. Os dados isotópicos que temos mostram-nos que se trata provavelmente de milho. Já ultrapassámos uma vida de subsistência. Exato, já existe agricultura. Provavelmente um equilíbrio, um pouco mais de equilíbrio. Já se trata então de um estilo de vida agrícola. Agrícola, exatamente. Isto vem confirmar aquilo que a antropologia já tinha revelado à equipa, que a múmia provém de uma cultura posterior e muito mais avançada do que a Chinchorro. A análise de isótopos estáveis detectou uma concentração elevada de azoto na amostra, o que indica proteínas.
O facto de termos obtido uma grande concentração de azoto, uma componente proteica na dieta, nas quantidades que estamos a ver aqui, leva-me a sugerir que estamos provavelmente a olhar para um indivíduo que se alimentava de milho, que vivia talvez num dos vales costeiros. Terras altas ou baixas? Julgo que estamos a falar de uma zona bem próxima da costa. Tal como o algodão, o milho cresce nos vales costeiros, junto ao mar. Aumentam as probabilidades da múmia pertencer a um grupo como os Chancai, que habitou estes vales próximos do Oceano Pacífico. Cultivavam milho, pescavam para complementar a sua dieta e criavam têxteis elaborados que levariam semanas ou até meses a fazer. Mas há uma outra peça crítica do puzzle que acabou de chegar. Stephen já tem os resultados da datação por carbono. O que nos dizem sobre a nossa múmia? Temos aqui um 371 BP, mais ou menos 24, ou seja, uma data entre 1450 e 1520. 1450 a 1520 depois de Cristo. Em termos de cultura, pergunto-me que ramificações poderá ter. Poderia ser Chancai? Sim, penso que é um bom ponto de partida. A data obtida encaixa bem no período em que os Chancai prosperaram. Mais uma indicação que a múmia pertence à civilização de Chancai. Com todos estes resultados, está na altura da equipa tentar construir o puzzle. No pedaço de tecido que sobrou do tocado, a parte de trás é feita de algodão, que é produzido nas zonas baixas. Para além disso, há este tipo de desenho em conjunto com as cores que são típicas da cultura Chancai. Isso é fantástico, porque o exame de isótopos estáveis que o Andy fez mostrou claramente que a dieta não é exclusivamente marinha. Também se alimentavam de milho. Cultivavam coisas nesses vales afastados da costa. A equipa fez enormes progressos. Estão seguros de que o estatuto da múmia era o de uma espécie de líder e que era Chancai. Mas o mistério em torno da posição em que foi sepultado e o segredo que ainda envolve a sua morte continuam por resolver. Terá esta caixa torácica esmagada ter a ver com isso? Estou muito curiosa sobre a razão desta zona das costelas estar tão danificada e separada do resto do corpo. Merece que investiguemos melhor esta zona para ver qual é a história exata acerca de todas estas partes do corpo e como é que, no fim, tudo se encaixa. Uma análise mais pormenorizada da múmia poderá confirmar se a caixa torácica esmagada foi a causa da sua morte. Joanne pede Rose Dew para examinar os danos nos ossos com maior detalhe. O que é que acha que se pode dizer acerca deste grave ferimento? As costelas partidas. Bem, esta está completamente partida ao meio. O braço está completamente desmembrado, julgo que são danos posteriores à morte. E isto está estilhaçado. Não parece uma fratura feita próxima da morte ou imediatamente antes, aquilo a que se chama de perimortem. Não me parece uma fratura, parece estar estilhaçado. Isso levanta uma questão. Terá sido pós-mortem? Serão danos provocados pela violação das sepulturas, que aconteceram certamente e continuam a acontecer em certas zonas do Peru, onde os ladrões estragam tudo para superar a espessura dos tecidos e roubar o que se encontra por baixo. Neste caso, só podemos supor, mas deixa-nos a pensar sobre o seu status, não deixa? Jill combinou encontrar-se com Nick Saunders para ver se a violação de sepulturas é uma explicação plausível para a caixa torácica esmagada. Existem registros de assaltos a túmulos na região de origem desta múmia? Em termos de assaltos a túmulos, como os que ocorreram no Egito, isso só apareceu com a chegada dos espanhóis, porque as pessoas procuravam ouro e prata. E encontram-se esse tipo de coisas nas múmias? Sim, principalmente ouro e prata. E por vezes colocavam pedras preciosas no corpo e em volta dele, nas diferentes camadas de tecidos que embrulhavam a múmia, mas também em volta da cara, da boca e por vezes dentro da boca, e portanto os ladrões de túmulos dirigiam-se a essas zonas e danificavam-nas em busca de peças de ouro ou prata. Então quer dizer que os danos nos dentes e na zona torácica podem ser posteriores à morte? Sem dúvida. Visto que os caçadores de tesouros vasculhavam as partes do corpo onde a múmia se encontra danificada, é bastante provável que tenha sido atacada por ladrões de sepulturas. O facto de que a múmia continha objetos de valor em número suficiente para atrair ladrões é mais uma confirmação de que a múmia era um membro importante da comunidade. O Dr. Stephen Buckley tem trabalhado com afinco para identificar as substâncias existentes nas suas pequenas amostras. Ele espera determinar se o corpo foi mumificado artificialmente e, nesse caso, como.
A análise química está a produzir uma enorme quantidade de dados que levarão ainda bastante tempo até serem completamente analisados. Duncan Lees utilizou o seu modelo tridimensional da múmia para solucionar outra parte do puzzle. Como é que o corpo foi sepultado? Tudo o que está relacionado com a postura, com os materiais que sofreram erosão e danos, indicam que, neste caso, se trata de uma posição sentada. Os líquidos corrosivos do abdômen terão corrido para baixo com a gravidade. O corpo apodreceu na zona abaixo do estômago, o que sugere que foi sepultado sentado direito. Quando Duncan coloca digitalmente o corpo numa posição sentada, torna-se evidente que foi sepultado naquela que parece ser uma posição de lótus. E para o manterem assim, teriam sido necessárias várias camadas de tecido por baixo e em volta dele. Basicamente, aquilo que temos aqui é alguém que foi sepultado com uma quantidade significativa de tecidos. Ter-se assemelhado a esta múmia embrulhada do Museu de Bolton. Terão sido adicionadas características humanas ao embrulho, como esta cabeça falsa. Para o manter nesta posição de lótus ereta, com as pernas cruzadas, Duncan mostrou que seria necessário uma almofada larga e triangular de tecido. Junte-se a isso o tecido utilizado para enfaixar a múmia e mantê-la direita, e teria sido embrulhada numa grande quantidade de têxteis preciosos. Dado que os têxteis eram tão valiosos, este poderá ser um outro forte indicador de que se tratava de uma pessoa rica e importante. O antropólogo Nick Saunders acredita que a posição sentada da múmia pode revelar ainda mais sobre a sua identidade. Esta pessoa em particular foi mumificada sentada nesta posição, algo que espelha o seu estatuto na sua cultura. Era algo que a ligava à espiritualidade do mundo do além e à fisicalidade da vida real através da postura. Os espíritos passavam através do corpo e isso dependia da posição, ou seja, da posição na sociedade. E temos uma versão mais extrema disto, mesmo no período final dos Incas, onde eles costumavam desfilar as suas múmias reais na zona de Cuzco, no cimo dos Andes. Tenho um exemplo espetacular disso neste livro. Isto é uma múmia real inca a ser exibida num ritual religioso e repare na posição desta múmia. É muito parecida. Muito parecida a esta. Ou seja, enquanto este indivíduo poderá ter sido um chefe normal de uma comunidade pescatória junto à costa, e esta é uma múmia real de um imperador inca, a ideia de status relacionada com a postura é muito semelhante. É extraordinário. A história deste antigo peruano começa a ganhar novos contornos. Todas as provas sugerem que ele tivesse sido um líder, um Chancai de elevado estatuto com cerca de 30 anos de idade que se alimentava de peixe e milho e vivia junto à costa. A sua caixa torácica foi esmagada após a morte e foi sepultado numa invulgar posição de lótus sentada apoiado por camadas de tecidos valiosos. Mas será que as análises químicas irão confirmar as teorias da equipa? O químico arqueólogo Stephen Buckley fez uma enorme descoberta. As amostras minúsculas que retirou da múmia forneceram enormes quantidades de informação que revelam o uso de um bálsamo. Esta é uma fragrância líquida escura obtida a partir de plantas e árvores. Tem uma consistência semelhante ao mel. Foi utilizada para arranjar o cabelo da múmia quando esta era viva e mostra claramente que se tratava de uma pessoa que se preocupava com a sua aparência. Mas Stephen fez algo ainda mais extraordinário. Descobriu a chave para um dos maiores enigmas acerca desta múmia. A forma exata como o corpo foi sepultado. Este corpo foi untado e tratado de várias maneiras, o que implica um ritual razoavelmente complexo. Por isso, o que temos aqui é uma mumificação muito pouco natural. O uso destes óleos e resinas provam que o defunto foi mumificado artificialmente. A mistura contém óleo de crustáceos, um recurso particularmente precioso para os antigos sul-americanos. Também inclui resina proveniente de coníferas nativas do México. Isto veio de outro continente a pelo menos 3.200 km do centro do Peru. Houve alguém que se deu claramente ao trabalho de obter estes ingredientes dispendiosos. Mais uma prova de que se tratava de um homem importante. A múmia terá merecido a estima e o respeito da comunidade. A equipa conseguiu levantar o véu do tempo e tem agora uma ideia bastante sólida sobre quem esta pessoa foi em vida.
Mas apesar da química ter solucionado o mistério por detrás da mumificação, não conseguiu descobrir a causa da sua morte. Don Broadwell é um dos paleopatologistas mais respeitados em todo o mundo. Trabalhou em restos mortais humanos, desde corpos antigos encontrados nas torfeiras a vítimas de crimes modernos. Se há alguém capaz de utilizar os raios-x para revelar a causa da morte, é ele. Existe alguma causa de morte óbvia, por exemplo? Não me parece. Quero dizer, existe um trauma no antebraço, mas está bem sarado. Existe trauma possivelmente na parte inferior da perna, mas que também está curado. Estes traumas podem não revelar a causa de morte, mas indicam que este homem sofreu lesões múltiplas, possivelmente em batalha, o que sugere que ele possa ter sido um guerreiro. O indivíduo era muito bem constituído na área dos ombros, do ponto de vista da musculatura, o que lhe conferia bastante força nos seus antebraços. Na zona em que os músculos se ligam aos ossos, existem claros indícios de um tronco forte e bem desenvolvido, reforçando novamente a ideia do guerreiro. Não existem danos visíveis nas vértebras causados por doenças, embora isso normalmente não fosse suficiente para o matar. Apesar de Don não conseguir descortinar uma causa de morte, ele repara em vários aspectos fora do comum nos raios-x. Na zona frontal do crânio, entre as órbitas, deveriam existir seios paranasais frontais bem definidos, mas não existem. Uns seios paranasais reduzidos ou mesmo inexistentes são uma característica muito feminina. A profundidade maxilar é bastante pequena, o que me levaria também a pensar que se trata de um maxilar feminino. Enquanto Rose Dew fez as suas observações a partir de uma mera análise física do corpo, Don tem a vantagem dos raios-x que revelam detalhes novos e cruciais e lhe permitem divulgar algo surpreendente. A pelvis, este ângulo ciático aqui, está muito aberto, ao contrário dos homens, tem um ângulo bastante acentuado. E a cabeça do fémur é pequena. Parece-me uma mulher. Esta última descoberta cai que nem uma bomba no seio da equipa. Determinar o sexo de um esqueleto não é uma tarefa fácil, pois os homens e as mulheres partilham muitas características físicas. Normalmente, o esqueleto de um homem é maior e mais pesado. Mas existem duas áreas-chave para determinar o sexo: o crânio e a pelvis. Os homens têm a cara mais quadrangular, sobrancelhas cerradas e maxilares maiores, enquanto as mulheres têm testas mais altas, não possuem relevos supraorbitais e têm narizes mais pequenos. A pelvis de uma mulher é mais ampla para poder dar à luz, enquanto a do homem é estreita e pesada. A zona das sobrancelhas da múmia é muito masculina, ao passo que a sua pelvis mostra características masculinas e femininas. Uma vez que os seus genitais desapareceram, é difícil determinar o seu sexo. Obter a ADN do corpo não é uma opção. O material genético necessário terá quase certamente sido distribuído com o calor do clima peruano, por conseguinte, a análise de raios-x é de longe o teste mais fidedigno. A afirmação de Don em relação à feminilidade da múmia vem alterar por completo a investigação. Os artefactos culturais associados ao corpo, o toucado e a rede de pesca, pareciam apontar claramente para um homem, tal como os ombros fortes e os ferimentos de batalha. Será que Jill e Joanne conseguem encontrar uma lógica perante esta revelação surpreendente e as contradições que lhe estão associadas? Parece alguém que lutou regularmente e que teve uma vida ativa, uma pessoa muito conflituosa. E depois temos a sua coroa e a sua postura que demonstram o seu elevado estatuto. Mas também temos um indivíduo muito pequeno. 1,33 m. A sua altura e a forma da pelvis reforçam a ideia de mulher, o que nos coloca perante um quadro magnífico, não é? Temos uma mulher pequena com bíceps realmente grandes, realmente pronta para lutar. Incrível. Mas será que as culturas como a Chagai tinham realmente mulheres de elevado estatuto social que podiam ter lutado em batalha? Joanne recorre novamente a Nick Saunders, esperando encontrar algum sentido a partir de indícios tão contraditórios. Preciso de esclarecer algumas ideias consigo. Seria possível que esta múmia fosse, na realidade, uma mulher com elevado estatuto nesta antiga sociedade peruana, baseado naquilo que sabemos sobre os ornamentos na cabeça? Seria possível? Claro que sim. Não há qualquer problema nessa suposição. A maior parte das pessoas com elevado estatuto eram homens. Mas não é de todo improvável que esta múmia tenha sido
sido uma mulher com uma posição social elevada de algum tipo. Poderá ter sido um daqueles exemplos raros de mulheres guerreiras, em especial se ela era, digamos, mais masculina do que feminina. Particularmente em relação ao seu físico, poderá ter sido uma verdadeira guerreira, ou a partir das provas que temos, poderá ter sido uma daquelas pessoas que eram sepultadas com armas simbólicas ou armas verdadeiras, com as quais eram sepultadas, para dar uma ideia da sua importância. Mas não seria necessariamente uma mulher guerreira nesse sentido. Visto que o Wellcome Trust não tem qualquer registro sobre a sua descoberta, nunca saberemos se o corpo vinha acompanhado de armas. Mas parece provável, a partir dos músculos bem desenvolvidos dos seus braços e das fraturas saradas, que ela tenha sido realmente uma mulher guerreira. Finalmente, a equipa está em posição de revelar as suas conclusões. Fantástico. Os danos nos dentes e na caixa torácica podem ter sido posteriores à morte. Os resultados estão a encaixar-se para formar uma imagem coerente desta mulher. Sobre a sua origem. Provavelmente uma comunidade pesqueira, mas na costa do Peru. A cultura a que pertenceu. Usa um conjunto de cores típicas do Xangai. A sua posição na comunidade. Então quer dizer que este é um sinal de estatuto elevado. Mas talvez o mais importante seja o facto da equipa ter solucionado este enigma. Esta mulher parece ter sido uma importante guerreira. Isto contradiz por completo a nossa ideia em relação ao status. Ela poderá ter sido agressiva e ter-se envolvido em batalhas e coisas do género. Talvez a sua estatura a tenha ajudado em parte, porque era isso que a distinguia. Fazia parte do seu fascínio, a sua especialidade, digamos assim. A sua causa de morte poderá nunca vir a ser conhecida, mas com as suas cicatrizes de combate, esta mulher de Xangai de elevado estatuto, sepultada e colocada numa posição de elite, foi quase certamente uma líder guerreira. Ou seja, começámos com um pescador e acabámos com uma amazona em miniatura. Versão portuguesa via satélite.